Eu sei que para criar uma história de sucesso, precisa de muito trabalho, muita determinação, muito profissionalismo. Por isso, não me surpreende a Vivara estar chegando a 60 anos de sucesso. 60 anos eternizando momentos lindos, marcando histórias de amor, fazendo parte da vida de tanta gente e da minha vida há 12 anos. Tenho certeza de que esses são apenas os primeiros 60 anos de sucesso. Parabéns, Vivara. Mua! 60 anos celebrando todas as formas de amor. Eu sei que para criar uma história de sucesso, precisa de muito trabalho, muita determinação, muito profissionalismo. Por isso, não me surpreende a Vivara estar chegando a 60 anos de sucesso. 60 anos eternizando momentos lindos, marcando histórias de amor, fazendo parte da vida de tanta gente e da minha vida há 12 anos. Tenho certeza de que esses são apenas os primeiros 60 anos de sucesso. Parabéns, Vivara. Mua! 60 anos celebrando todas as formas de amor. Eu sei que para criar uma história de sucesso, precisa de muito trabalho, muita determinação, muito profissionalismo. Por isso, não me surpreende a Vivara estar chegando a 60 anos de sucesso. 60 anos eternizando momentos lindos, marcando histórias de amor, fazendo parte da vida de tanta gente e da minha vida há 12 anos. Tenho certeza de que esses são apenas os primeiros 60 anos de sucesso. Parabéns, Vivara. Mua! 60 anos celebrando todas as formas de amor. Eu sei que para criar uma história de sucesso, precisa de muito trabalho, muita determinação, muito profissionalismo. Por isso, não me surpreende a Vivara estar chegando a 60 anos de sucesso. 60 anos eternizando momentos lindos, marcando histórias de amor, fazendo parte da vida de tanta gente e da minha vida há 12 anos. Tenho certeza de que esses são apenas os primeiros 60 anos de sucesso. Parabéns, Vivara. Mua! 60 anos celebrando todas as formas de amor. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Vivara. Nesse trimestre, assim como no anterior, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais do Paulo Kruglenski, CEO da companhia, e a análise do desempenho financeiro feita pelo Otávio Lira, CFO, já estão disponíveis desde ontem e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de RI da Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para os analistas de sell-side que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com nome e empresa no ícone Q&A da plataforma. E na sequência faremos a liberação, conforme a ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e empresa que representa será anunciado para que faça sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos como de costume, o Sr. Paulo Kruglenski, diretor-presidente da companhia,
o senhor Otávio Lira, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e senhora Melina Rodrigues, gerente executiva de Relações com Investidores. Agora peço que aguardem um minuto enquanto coletamos as perguntas. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação no nosso call de resultados. Antes da gente entrar na sessão de perguntas e respostas, queria falar um pouco das nossas expectativas para o quarto trimestre de 2022, desculpa. É o nosso maior e melhor semestre do ano e a gente está muito engajado para entregar um resultado muito bom nesse próximo trimestre, né? A gente teve nossa convenção de vendas, que a equipe saiu energizada, motivada e muito confiante para esse Black Friday, para esse Natal. A gente tem todos os nossos lançamentos, linha de produtos, estoques em todas as categorias estão bem planejadas e lojas abastecidas para esse evento do ano. A expansão, a gente vai conseguir concretizar o nosso maior plano anual da história da Vivara. E, por fim, seguir olhando oportunidades e continuar ganhando um market share, que é a entrega que a gente vem fazendo desde da abertura de capital. Podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. E muito obrigado. A primeira pergunta é da Daniela Eiger, analista sell-side do XP. Daniela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite para se conectar conosco. Oi, bom dia, pessoal. Acho que agora foi, né? Demorou só um tempinho para eu aparecer aqui. Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira em relação à dinâmica da Life, né? Eu acho que ela tem sido continuamente uma grata surpresa e dessa vez até contribuindo visivelmente ali na margem bruta. Então, assim, chama atenção como já consegue contribuir ainda sendo tão pequena, né, no relativo à iniciativa. Então, entender um pouquinho como que vocês estão vendo esse caminho para os próximos trimestres, dado que ela deve cada vez mais contribuir positivamente aqui em termos de margem bruta, o que vocês enxergam como uma margem bruta normalizada frente a esse cenário de Life ganhando espaço, e também o que vocês enxergam de dinâmica de margem EBITDA para os próximos trimestres, né? Tivemos aí uma pressão pontual aí por conta dessa própria expansão, né, que claramente tem gerado valor, mas só se vocês pudessem nos ajudar a conciliar essa evolução da margem ao longo do tempo, acho que seria muito bom também. E aí, em relação você comentou do quarto tri, né, Paulo, mas em relação ao ano que vem, eu sei que ainda está cedo assim, né, estamos quase lá, mas acho que ainda muitas incertezas no ambiente, mas se vocês pudessem trazer um pouquinho de visibilidade do que vocês estão frente ao cenário atual, enxergando para o próximo ano, em termos tanto de crescimento, dinâmica de rentabilidade e investimento também, eu acho legal para a gente ter uma visibilidade melhor. Super obrigada aí, pessoal. Obrigado, Dani, pelas perguntas. Vou endereçar essas aqui do nosso lado, né? Acho que, começando pela dinâmica da Life, acho que, de fato, tem trazido gratas surpresas, né? Né, acho que, em primeiro lugar, uma maturação acelerada das lojas, um crescimento muito forte de faturamento no mesmo shopping, né, com a canibalização, né, do canal ali, ou no mesmo shopping ainda super sob controle, né? Nos 9 primeiros meses, ali continua girando na casa de 2,2 pontos percentuais, da representatividade da Life dentro das Vivaras nos shoppings onde a gente abriu, né? Apesar de nos 9 meses a Life como um todo tenha ainda ganho, nas lojas Vivara, né, está ganhando 0,6 ponto percentual de share ali pelo equilíbrio, né, e pelo movimento que a gente tem visto nas lojas onde a gente ainda não abriu. Então, acho que essa contração, né, esses 2 pontos percentuais representam em receita, né, muito menos do que, né, os 108 milhões de faturamento que as lojas da Life estão, de fato, agregando para nós nesse ano, né, nos 9 primeiros meses desse ano, ou os 41 milhões que trouxeram aqui nesse trimestre, né?
E então isso está, de fato, acelerando esse crescimento e acelerando essa contribuição da margem da Life. Né, a gente tem visto um mix de vendas da Life cada vez menos dependentes, né, dos moments, né, dos colecionáveis, da pulseira com pingentes, né, e muito mais dependente de coleções, né, de um mix mais variado. Né, a gente trouxe, acho que ao longo dos últimos 2 anos, em disponibilidade de itens, né, 38% a mais na Life, né, em relação a 2 anos atrás. Ou seja, o que está explicando um pouco da substância maior e da robustez maior de faturamento que essas lojas novas podem ter em relação ao modelo anterior, né? E colher os frutos de uma internalização maior na fábrica, né? Acho que, apesar de menos representativo, né, como você, em termos relativos, né, a adição de lojas ainda ela é pouco representativa perto do tamanho inteiro da Life ou a evolução que ela está tendo dentro da companhia como produto, a gente está rodando o ano inteiro de 2022 num patamar de internalização muito maior do que a gente rodava no ano passado. Então, seja pelo mix, né, de incremento da Life aqui na companhia, seja pela internalização maior dela, de fato, a contribuição no custo, né, unitário de produto da companhia tem sido bastante relevante, né, e já há alguns trimestres mais relevante do que a pressão da fábrica que a gente via. Né? A adição de pessoas na fábrica foi bastante intensa nos últimos 2 anos, a gente quase dobrou o número de funcionários lá, investindo nesse incremento de volume que vem principalmente da Life, como vocês sabem, né? E agora, né, os benefícios começam a aparecer de forma um pouco mais clara, e obviamente o crescimento da companhia ajuda a gente a diluir um pouco mais eficientemente, né, a fábrica, que ainda pressiona um resultado, né, na faixa de 70 vezes ali contra o ano passado. Então, acho que a evolução disso é positiva para frente, né? Acho que médio e longo prazo essa companhia tem ainda, né, uns belos 2,5 pontos a 3 pontos de margem para capturar, né, a depender de onde a Life chegar em termos de crescimento. A gente espera que ela possa chegar a 40% do faturamento da companhia no longo prazo, né? E esse diferencial de margem que hoje tange aí os, né, 17%, de 15% a 17% de margem de produto, obviamente, né, são os grandes, esse diferencial é o grande responsável por esse incremento de margem que a gente espera para frente, né, sem considerar, né, melhorias eventuais que a gente possa trazer com a nova fábrica que virá meados do ano que vem. Né? Então, acho que de expectativas, né, para 2023, em linha com o que eu acabei de falar, acho que a Life é a grande responsável, de fato, né, por boa parte desse incremento no nível da margem bruta. É nisso que a gente está apostando e não em grandes sinergias no primeiro momento com fábrica nova. É mais um ano de crescimento, tá? Apesar das incertezas, a adição de lojas continua relevante, então devemos colocar aí no parque mais, né, de 50 a 60 novas lojas, pendendo bastante o peso ainda para a Life, pela dinâmica de retornos mais rápidos e maiores. Então, acho que desse número, provavelmente, né, em torno de 90% desse parque será de novas lojas Life, e menos Vivaras pelo adensamento, pela penetração maior em shoppings, como a gente já vê. Então, um ano bastante similar ao que a gente pretende executar em 22, em termos de distribuição de loja. A gente, né, apenas dá uma aceleradinha um pouco a mais em relação ao número de lojas ali para 23. Então, isso faz, né, dentro de uma dinâmica de crescimento mesma loja para 23, muito mais controlada do que a gente viu em 22. Acho que a gente vem colhendo os frutos ao longo desse ano e do último, de um crescimento de mesma loja mais robusto, no acumulado do ano, enfim, só lojas está, né, superior a 40%, por exemplo, dessa estratégia de incrementação, de incremento de estoques. Né? A gente colocou bastante capital ali, né, este ano também, e agora a gente faz, né, e a gente veio vendo, a gente veio colhendo os frutos disso via um crescimento super robusto da base inteira de lojas. Né? Para o ano que vem, acho que a grande parte desse benefício, desse estoque adicional, a gente já colheu. De fato, as lojas começam a rodar num regime de crescimento. Acho que tem espaço para crescimento, né, de same-store sales acima de inflação para nós, né, de base. A gente continua numa posição de vantagem, dado, né, toda a dinâmica macroeconômica
e preço de commodities, né, em cima dos nossos concorrentes. Então, acho que a gente vê espaço ainda para share no mesmo shopping, para expansão de share no mesmo shopping. Mas a maior parte do crescimento vem de lojas novas, como eu falei, maturação, né? Hoje temos 75 lojas em maturação, 26% do parque, né? A gente adiciona, como eu falei, 50, 60 o ano que vem. Então, acho que a maturação do portfólio, mais essa adição de lojas, né, bota essa companhia num crescimento de 2 dígitos, tá? Algo entre 15% e 20%, é o que a gente está mirando para o ano que vem, e que tem tudo para ajudar a gente a diluir despesas de forma mais eficiente, né? Esse ano e esses 2 últimos trimestres, acho que carregam um peso maior aqui da aceleração de expansão da companhia, né? Tem despesas pré-operacionais pressionando resultados, né, na casa de 50 vezes, por exemplo, né, entre outras linhas pontuais, despesas com vendas, que estão pressionando ali pontualmente o nosso resultado esse ano, e despesas gerais administrativas com uma diluição muito pequena, né? Esse foi um ano, desde o início, sinalizado como um ano de grandes investimentos. Acho que nesse release de resultados a gente deu bastante disclosure em relação a isso, né? Toda a lição de casa invisível, entre aspas, aqui vou colocar, né, mas que acaba não aparecendo tão claramente, né, para o cliente ou para vocês, mas que, obviamente, vão trazer muitos frutos e vão permitir, né, um ciclo, né, mais robusto de crescimento para frente. Essa aceleração de investimentos ali na parte de investimentos, mas em despesas, né, quer dizer, seja na parte de pessoal, seja a parte de infraestrutura, seja na parte né, de suporte toda essa né, da companhia, essa adição de despesas tende a ser relativamente menor em 2023. Né? Então, acho que esperamos mais um ano de crescimento e rentabilização, assim como ainda miramos para 2022, né? Que desde do finalzinho do ano passado, quando dividimos expectativas, né, tem sido essa a baliza que demos, né, no forte de crescimento, com expansão de margem bruta, né, principalmente pela Live, e com algum espaço para diluição operacional pequena, porque era um ano de investimentos. Acho que para o ano que vem pode ser um pouco maior. Tá? Claro, Paulo vai me complementar aqui no segundo, por favor. Acho que o Otávio pontuou bem as oportunidades que a gente tem com live aqui e o momento atual. Acho que é importante falar que a dúvida que a gente tinha sobre crescimento de live, ou possibilidade de performance da loja, acho que nos últimos 6 meses ela foi sanada aqui. O ramp-up e a aceleração aqui, a maturação de lojas live, principalmente em shoppings de mid-tier, né, de classe média, é um destaque aqui para a gente. E a live vai terminar o ano como a segunda maior joalheria do Brasil. A gente vai fechar o ano com mais de 70 lojas, e isso vai possibilitar muito para a Life ganhar mais market share o ano que vem, tendo musculatura. O que a gente vem falando nos últimos calls de resultado, e eu ratifico hoje aqui, é o empoderamento da marca, né? Como que a marca vai caminhar nos próximos anos e como que ela vai se posicionar, e a gente vê isso crescendo, e com a expansão do ano que vem, mais a realização desse ano, dá muito conforto para a gente. A gente vê nesses primeiros 9 meses a Life performando aqui quase R$27 mil por metro quadrado nesses primeiros 9 meses. Então, uma performance por loja muito boa. Então, isso vai ratificar muito a gente conseguir trabalhar a marca desde exposição, comunicação, marketing, produtos, um pouco mais standalone, e ter uma evolução para o ano que vem. Então, o crescimento de live para a gente é uma avenida muito, muito clara aqui, e ratificando a execução desse ano com maestria aqui. E se eu puder só abusar aqui e complementar com uma terceira pergunta, e aí eu acho que talvez mais para o Paulo, eu queria só entender na prática se o aditamento do acordo de acionistas, ele muda algo aí no dia a dia da companhia. Acho que seria legal talvez falar um pouco do lado do management, da execução da companhia, se esse no bloco de controle muda algo na prática. Obrigada. Boa pergunta. Para a gente nada muda, né? Minha rotina de
como falando minha rotina, mas a rotina da administração segue o nosso dia a dia aqui. A gente já tem esse modelo de gestão junto com o conselho desde o IPO. Nosso conselho é montado nessa estrutura. A gente tem todos os nossos fóruns de governança, os orçamentos aprovados com alçadas. E o plano é o mesmo desde o IPO de execução. A nossa visão sempre foi a mesma aqui, de expansão, de posicionamento. É uma empresa que a decisão passa por consenso aqui, a gente não vê nenhuma alteração aqui para a administração ou para o planejamento para os próximos anos aqui. Então, todas as avenidas de crescimento que a gente já falou no IPO, desde expansão de Life, expansão de Vivara, no futuro expansão internacional, ter marcas complementares ou trabalhar com acessórios, segue o mesmo modelo e a mesma proposta de valor do IPO. Nada muda para a gente, como não mudou nos últimos anos, né? A gente segue em trilha nosso planejamento aqui. É óbvio que do IPO para cá teve algumas adaptações, muito em virtude ao digital, a experiência de Covid, que acelerou alguns canais, mas nada que mude o posicionamento geral da empresa. Excelente, muito obrigada, pessoal. E aí, Dan, antes a investimento e caixa, ainda a parte da sua segunda pergunta, né? Desculpe. Dando um pouco mais de luz ali para expectativas ao longo do ano que vem. Eu acho que, né, continua como a companhia continua crescendo de forma robusta, né, nessa dinâmica de capital de giro, onde a gente vai buscar ganhar mais eficiência em termos de giro de produtos, a gente já largou estoque e agora, né, filtra um pouco da onde a gente acertou mais nas apostas, onde a gente acertou um pouco menos, mas nessa trajetória de crescimento, obviamente, a dinâmica de capital de giro ela é onerosa para o caixa da companhia. Então, a gente deve continuar consumindo algum caixa, principalmente em virtude do volume de investimento, tá, e distribuição de lucro, né? Acho que com 50, 60 lojas, né, no padrão de custos que vocês conhecem, a gente deve continuar com investimentos robustos, né, acima de 150 milhões de reais, né, com distribuição de lucro ali que pode chegar, né, a quase 3 dígitos de milhão. Então, com isso, né, acho que e dado o que a gente está vendo aqui de liquidez nesse final de ano, né, essa companhia é uma companhia que é caixa líquida ainda, né, e tem espaço para alavancagem, para que a gente possa continuar nessa dinâmica acelerada de crescimento. Obviamente, diante desse mercado que vemos agora, depois de ontem, não preciso nem falar, mas acho que está super escrito que é esse o caminho. A gente alavanca um pouquinho a companhia e segue crescendo, né, mesmo numa dinâmica maior de taxa de juros. Acho que os spreads continuam bastante favoráveis para a gente aqui, reduzir o custo médio da dívida em relação ao que a gente carrega hoje, e trazer financiamento para essa operação que a gente ainda continua, né, conquistando espaço e share. Excelente, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Vinícius Preto, analista sell-side do Bank of America. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite para se conectar conosco ao vivo. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns por mais um resultado. Vocês apresentaram nesse trimestre, de novo, um crescimento forte de volume em mesmas lojas. E a gente queria explorar um pouco essa dinâmica de volume no trimestre. Entender um pouco como performou entre as diferentes categorias e marcas e como vocês vêm evoluindo ao longo do quarto trimestre até aqui. E também uma segunda pergunta em relação a esse processo de migração para a nova fábrica, se a gente deveria esperar algum tipo de impacto no quarto trimestre e qual seria? Obrigado. Vinícius, obrigado pela pergunta ou pelas perguntas, né? Acho que explorando melhor aqui a dinâmica de volumes, né? A gente de fato continua vendo um crescimento pautado em volume, não em preço, né? Muito em linha com o movimento do preço das commodities, principalmente, né? As maiores componentes do nosso custo.
Então, tivemos pouca lição de casa nesse sentido. Então, quando a gente olha, né, as categorias de joia, life, relógios, acho que joia e life, né, joias em ouro e life tiveram dinâmica de crescimento razoavelmente similar, né? Então, acho que do crescimento de 11% de joias, né, em vendas, 18%, né, é volume de peças, né? Quando a gente olha para a life, né, como produto, né, a gente enxerga, porque como canal, enfim, loja está crescendo, né, 3 dígitos muito forte, quase, né, quadruplicando aqui o volume de faturamento, mas quando a gente olha para a Live como produto, ela cresceu 30,4%, dos quais 19,5%, né, vem de volume, né? Então, aqui a Life sim equilibra talvez um crescimento um pouco mais de preço, né? Desculpa, o crescimento de volume é maior, mas ele equilibra um pouco mais preço e volume, né? Acho que relógios foi a categoria que destoou um pouco mais das outras duas principais. Dentro dessa dinâmica de crescimento, foi uma categoria que cresceu no trimestre, né, 17,7%, dos quais 20,6% foi preço, tá? E não quantidade. Então, ali vem um trabalho bastante forte que a gente está fazendo na categoria para, né, seja curadoria de disponibilidade de produtos. A gente tem uma boa funilada ao longo dos últimos anos. Agora a gente, né, fez um incremento bastante forte de relógios. A linha nova da Vivara, a marca própria, poxa, está muito bacana e muito forte. A venda vem surpreendendo a gente, né, cada vez mais. E com isso a gente ganhou robustez, de fato, em preço médio de peça vendida, né, e volume cai ligeiramente, 2% em relação ao ano passado, o que nessa dinâmica, né, na estratégia que a gente vem imprimindo, não é uma preocupação para nós, tá? Claro que Já acertando aqui a ordem de abertura de microfones. ainda é complicado. Ainda é complicado. Falando de fábrica, que é um projeto super importante para a gente, para habilitar a Vivara a crescer para os próximos 10 anos aqui. A gente está indo de uma fábrica de aproximadamente 3.500 metros quadrados para uma fábrica de 10.000 metros quadrados. Esse ano foi um ano muito importante de internalização da produção, então a gente está trazendo muitos itens que eram de outros fornecedores para dentro da fábrica, e o objetivo é continuar nessa fábrica com esse processo, habilitando novas tecnologias, novos itens, novos produtos. A gente não imagina que vai ter nenhum desembolso relevante aqui de CAPEX aqui para esse quarto TRI, que não teria impacto aqui. Olhando para o ano que vem, o futuro da fábrica, acho que o principal ponto aqui é a gente melhoria de qualidade, tá? E trabalhar muito com a percepção do produto, com a percepção de preço, com a entrega no consumidor final. A gente não está estimando grandes ganhos de sinergia na migração da fábrica, acho que isso vem a médio prazo, tá? Mas o principal é habilitar para o crescimento e ganho de qualidade. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Eric Huang, analista sell-side do Santander. Enviaremos um comando, Eric, para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite para se conectar ao vivo conosco. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Acho que do nosso lado aqui, duas. Uma primeira, mais ligada à parte das aberturas do ano que vem. Vocês passaram aí uma boa visão, né, do que deve ser tanto número quanto breakdown. Acho que a gente queria entender um pouquinho mais em questão de sazonalidade, né? Como que vocês estão preparados ali para o próximo ano para as aberturas, muito mais entendendo, né, se a gente deve vê-las mais distribuídas ao longo do ano, e também como que estão em relação ali a pontos, né, principalmente aí para a Life, talvez na primeira metade do ano, o que você já tem dessa base toda que vocês pretendem abrir. E a segunda, olhando um pouquinho mais para o lado do e-commerce, né? Acho que a gente entende que, de fato, o mercado de joias ainda, né, tem uma presença do físico muito mais relevante, mas até olhando para todas as migrações recentes e melhorias de plataforma, entender um pouquinho mais também o que vocês entendem aí de eventual potencial de ganho, né, em termos de penetração de e-commerce para frente, e também acho que muito do quanto isso traz ali em termos de conhecimento, né, da parte dos consumidores de vocês. Obrigado.
Eu acho que a gente pode ter. Oi, Eric, obrigado pela pergunta aqui. O plano de expansão, a gente deve ter uma expansão um pouco mais espalhada durante o ano, não centralizada no terceiro TRI, no quarto, que nem esse ano. O objetivo, que nem o Otávio já falou, de 50 a 60 lojas aqui. Nós já temos 12 lojas assinadas com plano de abertura para o primeiro TRI, tá? Isso em contrato, e a gente deve trabalhar com uma perenidade maior durante o ano aí, né? Talvez no último TRI já chegar em novembro e dezembro já com todo esse plano de expansão executado, tá? Voltando, sempre olhando também oportunidades de negócio, oportunidades no mercado, caso apareçam, a gente acelerar ou trabalhar com um plano diferente, tá? Falando do digital aqui, acho que é super importante a gente ratificar que o nosso modelo Omni, hoje a gente tem quase que 400, se não me engano, 247 lojas habilitadas para você fazer o Pickup Store, e o nosso objetivo é a gente trabalhar para não só trabalhar na entrega para o dia seguinte, mas entregar em 2 horas, né? É isso que a gente está buscando com todo esse processo de omnicanalidade. O cliente, para a gente, ele é único, tá? Ele, dentro da jornada dele, ele passa pelo site para se inspirar, ele é atendido pela vendedora na joialização, ele vai na loja para fechar as vendas. Nosso modelo, a gente trabalha como ele único, né? Então, independente de onde ele fechar a venda, o modelo digital se fortalece. O que a gente tem que buscar dentro da VTEX e a melhoria para o ano que vem, que está no nosso pipe, é a experiência dentro do site, com tecnologias, com filtros, com a jornada dele sendo muito mais parecida com a loja, né? Então, esse que é o nosso objetivo para o ano que vem e o objetivo com o nosso canal digital, tá? Quiser completar, Otávio? Sim, acho que reforçando os pontos do Paulo, né, pessoalmente, né, o e-commerce foi responsável por quase 30% das vendas, né, do canal de lojas físicas ali, ou seja, teve é um canal cada vez mais participativo da jornada, e não simplesmente transacional, né? Acho que esse é o ponto importante, né, é assim que a gente vai fomentar esse canal. Obviamente, esse ano foi um ano de investimentos, né, razoáveis ali para que a gente possa fazer melhorias futuras, né? Acho que a gente tem melhorias claras já, né? É uma plataforma que já traz benefícios de navegação, de carregamento mais veloz, já possibilitando a gente ter um site mais transacional, né? A evolução em cima da integração total de estoques e da possibilidade de fracionar pedidos, né? Isso habilita bastante, né, o serviço, né, final que a gente acaba prestando ali né, de conveniência para os clientes. Agora a gente tem no mesmo pedido uma parte saindo da loja, outra parte saindo personalizada aqui do escritório, né, então isso de fato agrega bastante na disponibilidade de produtos para o cliente final, né, e a gente parte de fato para entre outras melhorias, tem né, o localizador de estoque em loja, então o cliente já consegue consultar o estoque da loja próxima a ele, para que ele não perca a visita, se ele está procurando algo específico, né, a gente começa, né, em melhorias de cadastro para poder, né, cada vez mais fazer ofertas de produtos mais selecionadas, né, o Complete Seu Look, lá onde a gente já oferece produtos de mesma coleção, por exemplo, né, e aí caminhar para próximos passos onde a gente vá, né, incrementando experiência, como o Paulo falou, né, e adicionando no limite, né, quanto mais a gente conseguir agregar, né, realidade virtual aí na história, mas né, o monte sua pulseira, onde você vai conseguir enxergar, né, a montagem toda ali da pulseira com os berloques, né, listas de presentes, o compartilhamento de carrinho, onde a vendedora pode auxiliar com muito mais eficiência o cliente final, e aí simplesmente pelo telefone celular já dividir o carrinho pronto para o cliente converter ali. Isso também acho que é uma potência de conversão ali pela conveniência que provém. A gente vai investir bastante em personalização, muito além do que a gente já tem, que é pouco, né?
E é isso, acho que é investir na experiência mesmo, nos próximos passos, e essa plataforma é super preparada para isso. Então, tá ótimo, super claro e obrigado pelas respostas. A gente A não nossa- te ouve, Eri. Não, não estava agradecendo aí pelas respostas. Obrigado pelos comentários. Obrigado, Eric. A nossa próxima pergunta vem da Maria Clara Infantozzi. Maria Clara, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite para se conectar conosco ao vivo. Oi, pessoal. Obrigada por pegarem minha pergunta, parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouquinho com vocês a questão da base ativa de clientes de vocês. Chama muita atenção, né, que 50% da base ativa são clientes novos. Queria entender um pouco mais sobre a estratégia de trazer novos clientes para a base, também sobre a estratégia de retenção desses novos clientes. E fazendo uma segunda pergunta nesse sentido também, é muito bacana, né, que vocês disponibilizam a diferença do perfil de cliente da Life e da Vivara. Dado que a gente vê uma diferença aqui em faixa etária, como que a gente pode pensar, né, com a evolução dos anos, na migração, na estratégia de migração da cliente Life para a Vivara? Obrigada. Vou pegar essa, Maria Clara. Acho que base ativa, né? O crescimento ele vem majoritariamente de Life, tá? A Life responde ali por 44% de crescimento da base ativa. A gente tem um perfil de cliente novo nessas lojas que, de fato, tem rejuvenescido nossa base, tá? Isso tem sido algo que a gente tem mirado aqui como estratégia para esse canal. Um pouco da experiência nova, do cliente ele ter uma experiência em loja mais dinâmica e isso deixar ele um pouco mais à vontade, talvez aquele cliente que não tenha ainda, né, como busca, como jornada de compra, a ideia de entrar na loja Vivara, que é algo que tem um atendimento mais personalizado, o atendimento demora mais tempo, ele de certa forma ele se sente mais confortável com essa loja nova, com essa experiência nova de loja. E isso tem se refletido diretamente na base de cliente, nesse cliente mais jovem e novo que a Life tem trazido para a base, tá? A base de Vivara cresce também, tá? De cliente novo, a gente tem lojas novas que têm trazido essa base nova e isso também está aí dentro desse número que vocês enxergam aí de 15% de crescimento, tá? Mas acho que o grande destaque aqui ainda é base de Life, tá? A gente, quando pensa em Life, em estratégia de canal, eu acho que a ideia do modelo e do empoderamento da marca como um todo é justamente absorver um mercado endereçável adicional que talvez hoje a Vivara não consiga absorver porque ela está muito focada naquele segmento mais tradicional de joalheria, né? A Life ela vem com uma proposta de ser um item que ele pode não só atender o cliente no self-purchase, né, ele comprando para ele mesmo, né, que isso ficou muito claro quando a gente vê a diferença nos perfis de mulher e homem, né, a mulher ali, muito provavelmente, né, 70% de mulher em Life, muito provavelmente é aquela cliente que está comprando para ela mesma e não mais só aquele cliente que compra para presentear, que é uma característica muito, muito do nosso negócio, né. Então, a gente está conseguindo atingir não só a venda para si próprio, como também para o presenteável e, eventualmente, concorrer com categorias substitutas, né? Que eu acho que isso é o grande desafio aqui de Life como produto, que é justamente entrar na jornada para a escolha de presentes, para entrar ali concorrendo com outros itens de tickets similares. Então, acho que é um pouco do que a gente está olhando como estratégia. Eu acho que a gente está conseguindo atingir isso com os números que a gente tem visto até agora com esse canal. E pensando na migração, né, de uma cliente Life para uma cliente Vivara com a passagem dos anos, vocês já têm alguma estratégia definida? Como que vocês têm pensado sobre esse tópico? Essa não é uma estratégia já definida, mas ela é quase que que acontece automaticamente, né? A gente hoje, como é que funciona o cliente Vivara? O cliente Vivara e o cliente Life dentro de Vivara, ele é muito parecido, porque é basicamente o mesmo cliente que está comprando ali, só que ele está comprando produtos diferentes em jornadas diferentes.
Quando a gente olha para o cliente que está entrando na live, eventualmente vai se tornar um cliente Vivara em algum outro momento, a gente nem espera que seja só por faixa etária, porque hoje a gente consegue, com o produto Life, atender também uma faixa etária mais alta, tá? A gente tem produtos que são produtos em prata, principalmente os itens de coleção, com mais pedraria, são itens que conseguem atender ali, que conseguem, a gente não está falando mais daquele produto muito jovial, que era uma característica da Life até pouco tempo atrás. Então, hoje a gente já tem produtos sofisticados ali, a ponto de atender essa mulher mais velha também, que é um cliente, em termos de faixa etária, mais parecido com o cliente Vivara. O que a gente olha como estratégia é estar presente na vida do cliente em todas as faixas etárias, em momentos diferentes de compra. A mesma cliente, ela entra na live para comprar um produto do dia a dia e vai na Vivara para celebrar um momento especial. Então, assim, a gente quer estar em todas essas agendas, né? Então, acho que a ideia aqui não é trazer esse cliente da live para a Vivara quando ele ficar mais velho, mas é essa cliente transitar em todas as marcas ali em diferentes momentos da vida dela e na proposta que ela quer para que ela compre. Acho que complementando aqui, a cliente Vivara, ela começa no momento que ela nasce, com um brinco baby, né? Em que momento que a gente continua com ela, a gente vai estar presente nos 15 anos, no bat mitzvah, a gente vai estar presente no momento de casamento, nos momentos de celebração, a gente vai estar presente junto com a Vivara, né? A Life tem o poder ali de ser um pouco mais fast fashion e trabalhar muito mais com tendências, com modas. E aí a mesma mulher, ela compra a Life, ela compra a Vivara durante a jornada. E eu acho que a gente tem um desafio com Life de entrar em algumas jornadas que hoje ela não está. Então, acho que para o futuro de Life, a gente pensar como deixar de ser somente esse nicho e crescer um pouco mais. Perfeito, pessoal. Obrigada. Parabéns pelos resultados. Obrigado, Maria Clara. Nossa próxima pergunta vem do Guilherme Vilela, analista sell-side do JP Morgan. Guilherme, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite para se conectar ao vivo conosco. Oi, pessoal, obrigado por pegar a minha pergunta. A gente queria ter uma ideia de, assim, passado um ano da iniciativa de expansão de Life, assim, né? Como anda a curva de maturação e os retornos para essa bandeira, assim, né? E em segundo lugar, se você pudesse dar uma cor de preço e volume, dado esses 17% de crescimento de receita no TRI. Era só essas as perguntas. Obrigado, viu? Oi, Guilherme, obrigado pelas perguntas. Acho que comentei um pouquinho no começo do call, né? Enfim, acho que a gente vê uma curva ligeiramente acelerada de expansão para essas lojas e um faturamento, né? Acho que dentro dessa curva acelerada, que eventualmente será um pouquinho melhor do que as nossas expectativas. Acho que dentro do o melhor dos mundos aqui que a gente chama, de fato, a gente está sendo surpreendido, né, dos dois lados. Acho que de um lado, né, de um motivo que é assim, a gente está indo para os melhores pontos, né? Acho que tem bons pontos ainda dentro dos melhores pontos para que a gente possa caminhar e aumentar a penetração. Quer dizer, essa safra de lojas que a gente já tem, né, contratos para o início de ano que vem, são lojas de faturamento alto e de retornos igualmente atraentes, né? Então, a gente tem, né, expectativas de lojas que estão girando na maturidade, enfim, acima da média de 4,3 que a gente vê hoje para as lojas maduras, né? Então, tem um parque muito bom ainda para a Life, nesse início de ciclo de expansão, né? Acho que fechando o ano com mais de 70 lojas, eventualmente, né, no final do ano que vem com mais 120, né? Aí, a partir desse momento, a gente começa a entrar em shoppings, né, mid-tier, como o Paulo, né, disse, que aí a gente vai ver um pouco da performance testada, né? Assim, são Vivaras que têm share maior de live, né? Então, eventualmente, a gente pode ver, inclusive, né, com toda a transparência, a canibalização, né, que hoje está em 2 pontos percentuais, até ligeiramente maior, porque hoje, nos pontos onde a gente tem um share maior de live, a gente vê isso acontecendo,
mas acho que super dentro do controle, com um desvio padrão não tão grande assim. Porém, né, a aderência da nova loja Life dentro desse shopping, onde há uma penetração maior dela dentro de Vivara, tem sido também boa parte dessa grata surpresa. Quer dizer, o potencial da loja ali cresce bastante dentro do sortimento muito maior de produto que a gente coloca, né? Então, a gente está olhando para retorno sobre investimento da Life ali ainda, né, entre 45% e 50%, né, ou 40% e 50%, vai, né? Nem toda a expansão ocorre na ordem ideal que a gente gostaria, porque, obviamente, a negociação ela é dinâmica, né? Enfim, a gente aproveitou para fechar grupos de lojas, né, agora com os maiores empreendedores esse ano, né, e a gente ainda tem para o início do ano, como o Paulo falou agora, uma expansão um pouco mais distribuída entre os trimestres, que é o que a gente está, né, tentando fazer. Né, dos 17% de crescimento, né, de fato, eu abri ali por categoria, mas é um crescimento muito mais pautado em volume do que em preço, né? Então, ali o que tem puxado, obviamente, crescimento de volume é Joia e a Life, que estão crescendo de 18% e 19,5%, respectivamente, em volume, né? E aí tem a categoria de relógios que está um pouco na contramão, que aí a gente vê uma pequena contração de volume de 2%, enfim, então todos os 17 aqui, né, são quase que inteiros de crescimento de volume de peça vendida, né? Então, essa a dinâmica que a gente está vendo aqui. Só complementando aqui, é difícil a gente estimar onde essa loja pode chegar, né? A gente só vai ter a certeza daqui 3, 5 anos, quando realmente a gente executar. O que a gente vê acontecendo é ela rampando acima da curva que a gente esperava, tá? Então, ela vem rampando acima de 20%, 25% acima da expectativa nesse primeiro momento. Aonde vai chegar, se ela está maturando de uma forma mais acelerada, ou se ela vai chegar no objetivo final maior do que era o plano, a gente só vai saber no momento que o modelo chega lá. Mas o que a gente vê tem essa grata surpresa de ter uma aceleração nessa maturação aqui. Tá? Isso é super importante para a gente, e acho que principalmente nos shoppings, volto a ratificar aqui, nos shoppings mid-tier, cluster BC, a Life performando super bem, até comparando com lojas de Vivara no mesmo shopping, elas indo muito bem. Tá? Então, acho que é um complemento aqui para o Otávio. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Talvez em adição ainda, né, assim, o modelo novo tem performado muito bem, né? E acho que quando a gente olha para as safras, assim, as lojas de 21 e 22, de fato, estão despontando em termos de crescimento de receita e rentabilidade em relação às nossas expectativas aqui, né? Então, acho que, enfim, dada a assertividade mais de curto prazo aqui, acho que, de fato, a gente entra numa safra de shoppings muito bons e que estão garantindo um bom ambiente de crescimento para a gente. Muito obrigado, pessoal. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. A equipe de RI está disponível para endereçar as perguntas que não foram respondidas. E agora, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Paulo Kruglenski para as considerações finais da companhia. Senhor Paulo, pode prosseguir. Queria agradecer a presença de todos aqui no nosso call de resultados. Muito obrigado aqui pela participação. E, ratificando, estamos disponíveis aqui para qualquer dúvida, questionamentos, oportunidades, todo o nosso time de RI e a gestão. Muito obrigado a todos. A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente dia.